Nosso estudo de hoje está na lição 11 do livro Viajor e tem por título Diante do Amor. Um rápido olhar do homem através do plano em que evolui revelar-lhe-á o amor divino que lhe assegura a existência. A gota d'água aparentemente esquecida nas entranhas do solo alimenta o manancial. O manancial preserva a fonte. A fonte adere ao grande rio, o grande rio coopera no equilíbrio do mar, o mar produz a nuvem garante a chuva nutre o verme aduba a terra protege a semente mantém a floresta com a sua riqueza desdobra-se em utilidades para a vida. Para o homem, todas as forças da natureza trabalham espontaneamente, reconhecendo por senhor da inteligência que lhes cabe reverenciar e servir. O homem, no entanto, em laborioso processo de adaptação às leis divinas, ainda não soube aprender com as forças mais simples que o cercam a felicidade de doar-se em serviço ao mundo para retomar a si mesmo em níveis mais altos, algemado qual se encontra ainda as cristalizações do egoísmo que dele fazem um rei mendigo, prisioneiro no cárcere das próprias limitações. Atingindo a razão, o espírito humano em milênios de luta sofre a hipertrofia da intelectualidade mal conduzida e desequilibrado em si próprio pela carência de sentimento e pelo excesso de raciocínios transviados, mas se lhe acentua agora com os eventos da nova civilização a forma esfingética em que se confundem nele as figurações do anjo e os instintos da besta. Urge aceitar com Jesus a tarefa de convocar as criaturas ao amor sentido, crido e profundamente vivido, ao preço da nossa própria renunciação, para que os novos tempos nos encontrem sobre feições novas. Outros mundos nos acenam a mais amplos recursos evolutivos e outras humanidades nos convidam à exaltação da consciência cósmica. A Terra de hoje marcha para a Terra de amanhã. Ajustemo-nos à lei que nos recomenda o amor a Deus através do nosso devotamento a todos os seres da criação e aprendendo com a natureza que nos sustenta e socorre sobre os ditames desse mesmo amor, em nome do próprio Deus, atingiremos o ponto de junção com os nossos irmãos mais evoluídos que já se sublimaram nas esferas da angelitude. O Emmanuel tem uma capacidade impressionante de criar imagens mentais à medida que a gente vai lendo os textos que ficaram redigidos, ficaram gravados. Porque ele começa dizendo para a gente que a natureza ela parece que está elemento a elemento, encaixadinho, de maneira que um vai colaborando com o outro, e ele vai colocando aqui até para a gente essa cadeia toda, a partir da gota d'água, que entra no solo, que vai para a fonte para o rio para o mar, a nuvem, o verme, a terra, ele vem mostrando de maneira harmônica, mas sem um raciocínio, voltado assim para uma inteligência mais evoluída, as coisas vão encaixando e se ajeitando. E ele chama a atenção que aqui na Terra nós temos uma inteligência diferenciada das outras espécies que estão convivendo com a gente, as espécies vegetais, as espécies animais. Nós temos essa inteligência, esse livre-arbítrio. E ele vem dizer para a gente, em mundos como o nosso, a grande maioria de nós, a gente não soube ainda aprender com essas forças mais simples a felicidade de doar-se em serviço do mundo para retomar a si mesmo em nível mais alto. Então, olha só, para que eu possa estar fazendo parte, me sentindo dentro de uma cadeia de acontecimentos que está promovendo toda essa harmonia, eu tenho a inteligência e estou tendo a oportunidade de desenvolver essa inteligência, mas ainda estou preso ainda a instintos ainda brutais, ainda que não deixam ainda me colocar a inteligência com todos os seus atributos ainda. Tem muita coisa que falha na gente. Ele coloca para a gente, nós somos prisioneiros no cárcere das próprias limitações. Agora, quando a gente atinge a razão, o espírito humano, em milênios de luta, a gente sofre a hipertrofia da intelectualidade mal conduzida. E desequilibrado em si próprio pela carência de sentimento e pelo excesso de raciocínio transviado. A gente está vivendo um momento de autoconhecimento
e de descoberta das nossas capacidades. Quando a gente começa a descobrir que nas adversidades a gente vai encontrar um material espetacular para desenvolver a nossa capacidade maior de utilização da inteligência. Isso me lembra um tempo atrás, quando a gente teve a oportunidade de ter acesso ao resultado de um experimento. Falava o seguinte, que o Japão ele tem um costume muito de comer o peixe cru, que a gente chama aqui no Brasil de sashimi, quando a gente vai nos rodízios de comida japonesa, que são adaptados à la brasileira, né? Não são bem assim comida japonesa, não, mas lá eles têm o costume de comer o peixe cru. Quando teve, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, os mares ao redor do Japão ficaram contaminados. E por isso, como é que eles iam fazer para poder estar continuando aquele costume de comer o peixe cru? Eles começaram, em primeiro lugar, a ir ao alto mar para pescar, mas quando voltava, muito dos peixes estragavam no meio do caminho. Então foram feitos várias experiências, vários testes, até chegar na seguinte conclusão. Eles começaram, para não alongar muito, né? Eles começaram a ir para o alto mar com um grande aquário, em que nesse aquário tinha uns filhotes de tubarão, e aí os peixes eram colocados ali junto com os filhotes de tubarão, o salmão principalmente, que é o mais consumido, o peixe branco. E aí o que acontecia? Muitos iam morrer no caminho e os filhotes de tubarão iam comer tudo. Mas aqueles que sobrevivessem eram os que iam chegar mais frescos para serem consumidos. E o moral da história? Na adversidade, aqueles se desenvolveram muito mais e ficaram muito mais prontos para serem utilizados pelo homem. E a gente ficou pensando em várias lições do Emmanuel. O Emmanuel ele utiliza muito a figura do buril. O buril é aquele parafuso, aquele prego que a pessoa dá uma martelada na pedra para poder construir, criar a escultura, uma determinada escultura, que enquanto está dando aquela martelada na pedra, o Emmanuel fala assim, dói, mas depois que termina, olha a formosura que ficou, olha a beleza que ficou. A imagem do Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, Corcovado. Agora imagina o trabalho que deu, né, para você, cada detalhezinho da pedra ali. E ele chama isso também o nosso processo de evolução, de maturidade também. Então a gente vai evoluindo, sentindo o peso do buril, sim. Mas daqui a pouco, quando a gente consegue realmente utilizar a nossa inteligência e vem falar para a gente, olha, daqui a pouco vai acabar esse processo. É só o tempo de vocês descobrirem a capacidade que vocês têm de sair dessa preguiça, dessa inércia, de se dedicar a uma determinada especialidade, de esgotar aquela especialidade para poder conhecer outros. E quando o serviço está pronto, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E Emmanuel vem falar para a gente, urge aceitar com Jesus a tarefa de convocar as criaturas ao amor sentido, crido e profundamente vivido ao preço de nossa própria renunciação, para que os novos tempos nos encontrem sob feições novas. E ainda vem chamar a atenção para a gente, olha, outros mundos nos acenam a mais amplos recursos evolutivos. Enquanto a gente não conseguir obter a aprovação agora nesse momento, a gente não vai conseguir ter acesso a esses mundos com mais amplos recursos evolutivos. A gente estava agora de manhã pensando muito nisso, né, que a gente não vive num país dedicado à evolução da tecnologia como vive os tigres asiáticos. Então a gente não sabe como construir um telefone celular, não sabe como construir uma televisão. A gente só fica ouvindo falar que os metais raros, né, aqueles 13 elementos são utilizados para essas peças de informática, enfim, a gente não sabe como construir. Mas vai chegar um momento em que a gente vai precisar ter esse conhecimento também, porque para chegar à perfeição todos teremos que passar por todas as provas e ter o conhecimento de todas as coisas. Só depende da gente agora sair dessa retaguarda, largar esse instinto ainda que ainda está prendendo a gente lá atrás e conhecer
através do mundo do amor, toda essa evolução. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.